A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, uma pergunta que alguém possa fazer a quem é cristão é essa aqui. Existem pessoas nos dias de hoje com espírito adivinhador? Eu, como cristão, tenho que responder dentro das Escrituras. E você vai fazer essa autoanálise, se é possível ou não. Observe aqui no livro de Atos, no capítulo 16. Atos está no Novo Testamento, tá? Caso você não tenha assim uma familiaridade com as Escrituras. Olha só, Atos lá no capítulo 16, versículo 16 diz assim: certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Observe que ela estava possessa de um espírito adivinhador. Mas esse espírito adivinhador não fazia com que ela se manifestasse de maneira estranha às outras pessoas. Observe o que está acontecendo aqui. Diz que, seguindo a Paulo e a nós, ou seja, essa mulher estava andando próximo ali dos apóstolos, de Paulo e dos que estavam com ele, né? Clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que a palavra dela, a mensagem que ela estava falando, era uma palavra boa, bonita. Porém, quando uma pessoa está com discernimento e o Espírito Santo avisa essa pessoa, que no caso o Espírito Santo comunicou a Paulo que aquela pessoa estava com um espírito de adivinhação dentro dela, um espírito adivinhador. Olha o que é que Paulo diz. Então Paulo, tão indignado, voltou-se e disse ao espírito. Olha, Paulo está vendo algo espiritual dentro da mulher e ele diz, Paulo diz ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que se retire dela. E no mesmo instante, o espírito saiu desta mulher. Então, dentro das Escrituras, chega a me arrepiar quando falo essas coisas. Então, dentro das Escrituras, Deus nos mostra através do Espírito Santo que existem pessoas nos dias de hoje, sim, que tem esse espírito de adivinhador. E essas pessoas andam muito dentro de igrejas. Não é fácil falar isso porque as pessoas, normalmente elas esperam que pessoas se manifestem, fiquem falando de outras formas. Muitas vezes elas estão falando ali palavras bonitas, dizendo o número da identidade da pessoa, dizendo alguma coisa que a pessoa sabe, né? Ela vai e diz, e a pessoa diz, é de Deus, e às vezes não é assim. Então, a gente tem que pedir discernimento a Deus, orar a Deus, jejuar, fazer essas coisas. Quem está dentro da igreja tem que estar vivendo dessa forma. Ou mesmo, né, quem está fora e quer ter esse lado espiritual tem que estar dentro dessas normas, como Paulo vivia, para ter essa comunhão, de saber discernir um espírito adivinhador e alguém que está falando da parte de Deus. Então está aí a resposta. Eu, como cristão, eu creio sim que há espíritos adivinhadores entre nós nos dias atuais, dentro de pessoas, tá? E que eles agem diariamente aí, levando algumas pessoas até ter lucros, porque aqui diz que essa mulher, ela era escrava de alguém era dono dela, porque diz assim, ela dava grande lucro aos seus senhores, pessoas que viviam de apostas, talvez, ela, né, o Espírito falava através daquela mulher, olha, faça isso, isso que você ganha, e a pessoa lá fazia.
Tanto é que aqui diz, vendo os seus senhores, os donos daquela mulher, né? Vendo os seus senhores que a esperança do lucro tinha se acabado, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Ou seja, os donos dessa mulher, as pessoas que controlavam ela, viram que agora algo tinha acontecido, tinha mudado e que não ia ter mais lucro, e agarraram a Paulo e a Silas, né, como está aqui escrito, e de maneira que eles disseram, esse Paulo e Silas aqui estragou a nossa maneira de ter lucro, né? Então fica aí, através das escrituras, uma prova que existe espírito adivinhador nos dias atuais, agindo em pessoas. Esse é um trabalho do canal Tudo Sobre um Cristão. Espero que, né, você tenha tirado sua dúvida aí, ou alguém que um dia possa fazer essa pergunta a você que é cristão, e você poder mostrar dentro das escrituras onde tem uma base bíblica, um texto bíblico que afirma, né, esta situação.